Olá, irmãos, como vão? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a que hora você está me assistindo, mas eu desejo que você esteja bem, esteja alegre, que esteja em paz, que tenha reservado esse momento para ouvir a palavra e meditar nela e posteriormente, inclusive, orar. É muito bom, você deve escolher sempre um horário bom para você se acalmar e ouvir, não é a voz do pastor Levi, é a voz de Deus, aquela que vai soar lá dentro do seu coração. Pode compreender isso? Porque o meu pedido a Deus sempre é este, que você ouça a voz de Deus e que para isso Deus me faça falar o que Ele deseja. É para isso que pedimos a unção do Espírito de Deus antes de pregar, antes de falar. Tá bom? Então nós vamos fazer uma breve leitura e depois da leitura uma breve oração e posteriormente uma meditação. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu continuo falando com você no livro de Mateus, e desta vez nós estamos no capítulo 14 e vamos falar sobre um milagre que Cristo operou, um milagre cheio de significados, cheio de lições. Acho que muitas pessoas olham somente o fator mais visível. Jesus multiplicou pães e peixes. Isso é pouco. É bom, é importante, mas é pouco. Tem mais coisas aqui para aprendermos. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos fazer uma breve leitura, uma leitura e uma breve oração. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, eu vou ler até ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, a multidão vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Devem vocês mesmos dar de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse:
tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, louvamos o Teu santo nome, Te agradecemos. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão do outro lado e até mesmo de outras pessoas que ainda não sejam evangélicos, mas que estejam acompanhando, que elas sejam também ricamente abençoadas e que Tu, Senhor, Te reveles a eles, possas e devas, obviamente, iluminá-las para ouvir a Tua voz e receber a Tua mensagem. Esse é o nosso desejo. O que Tu vais fazer realmente tem que ser o melhor. Mas de qualquer forma, Senhor, abençoa o Teu povo. Que haja paz, que haja alegria, que a Tua graça abunde na vida destas pessoas. E que o Teu Espírito venha agora sobre nós, sobre mim, para falar, sobre todos os Teus filhos que estão do outro lado, para ouvir. E todos possamos compreender qual realmente é a Tua vontade, qual realmente é o Teu querer para as nossas vidas. Ilumina-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta hora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, vamos então compreender melhor essa palavra abençoadora que o Senhor tem nos dado. Nós havíamos antes falado sobre a rejeição de Jesus em Nazaré. Veja, Nazaré, a terra de Jesus. Depois veio a morte de João Batista, que eu preferi não falar sobre ela no momento, não é o momento propício, onde Deus permitiu que o seu último profeta de ofício na face da terra fosse executado. E Jesus não impediu, até porque esta era a vontade de Deus. O profeta cumpriu o seu dever, realizou aquilo que ele veio para realizar. E agora o Senhor o levou. Deus faz tudo certo. Mas agora Jesus, acredito até que um pouco entristecido estava, talvez, pela morte do profeta João. E ele, ouvindo as notícias sobre isso, ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Não apenas para repousar, para meditar, quem sabe para orar, falar com Deus, que era o que ele mais fazia. Até porque ele tinha uma comunhão direta. Ele, além de ser Deus, mas ali estar como homem, veja bem, perdão, eu não digo além, apesar dele ser Deus, mas ali estar como homem, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque ao ser batizado, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus na forma corpórea de uma pomba. Pois bem, vamos em diante. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde.
mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Os discípulos não estavam errados, por assim dizer. Veja bem, os discípulos não estavam errados. Tem uma certa lógica aqui. Jesus foi pelo mar até aquela região. Quando souberam que ele estava indo para lá, os que estavam em terra, do outro lado do mar da Galileia, caminharam e foram para aquele mesmo lugar, a ponto de Jesus já os encontrar lá. Talvez uma distância mais ou menos de uns 8 quilômetros e tal, mas ali estava. E Jesus chegou. E ficaram lá o dia todo, tanto que o versículo 15, em dado momento, diz assim: este lugar é deserto e já é tarde. Os discípulos disseram para Jesus, e já é tarde, quer dizer, já estava declinando o dia, quem sabe, 5 horas da tarde, 4h30, não sei, é difícil prever. Indo pelas, mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Quer dizer, a intenção era boa, era correta. Mas Jesus tinha outros planos. Jesus tinha planos maravilhosos. Neste caso aqui, até parecidos com o plano de Deus com o povo no deserto, quando teve fome. Vocês já leram isso, né? Quando o povo de Deus atravessou o deserto e teve fome e queria carne, e Deus mandou codornas. Pode compreender isso? Mas eles queriam pão e Deus mandou maná. A água em certo lugar não era potável, não era. Aí Deus mandou purificar a água. Lá na rocha, ele mandou tocar na rocha para também verter água. Deus fez milagres maravilhosos. Mas Jesus precisava agora também fazer que o povo compreendesse que o mesmo Deus ainda existia e existe hoje. E tem poder para realizar os mesmos milagres. Então veja, Jesus, porém, disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles, os discípulos. Veja que hoje os pastores, os verdadeiros pregadores da palavra, os profetas da igreja, os anjos do Senhor, por assim dizer, porque são mensageiros, estão encarregados de fazer isso, alimentar o povo. Alimentar como? Com comida física? Não. Isto aqui retrata outra realidade. É alimentar com a boa palavra, com a palavra sadia. Não é a palavra, vamos dizer assim, espalhafatória, não é gritaria, não, é o ensino, é a instrução, é o alimento sadio para que a igreja saia do templo, veja bem, convicta de que aprendeu mais alguma coisa, de que cresceu mais na fé. Podem compreender isso? Vamos lá. Mas os discípulos ainda responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aqui não precisa nem a gente questionar o tamanho do peixe. Não vamos questionar isso, sabem por quê? Porque o milagre foi estrondoso. Pressupostamente 15.000 seres humanos se alimentaram desses peixes, porque a Bíblia fala em 5.000 homens. Imagina mais ou menos 5.000 homens e quantas mulheres? E quantas crianças? E ainda sobrou comida. Vamos continuar lendo. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. E os discípulos foram buscar os peixes e pão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, Jesus é organizado. Jesus não é atabalhoado. Nós, seres humanos, é que somos atabalhoados.
botamos os pés pela cabeça, queremos fazer coisas mirabolantes. Não, isso cabe ao Senhor. Isso cabe ao Senhor. Os milagres acontecem no nosso meio todos os dias. Esses dias alguém passou mal lá na igreja, na hora do culto, e quem estava fazendo no momento acho que estava até no momento, não estava no momento dos louvores, ou então um diácono estava pregando, não me lembro bem. Sei que eu fui lá e impus a mão. Eu não faço nada, foi Cristo que usou, foi Deus que usou. Impus a mão, orei, a pessoa ficou boa na hora. Podem compreender isso? São milagres que acontecem todos os dias. Nós não precisamos ver, sabe, o aleijado ficou bom. Se Deus quiser que ele fique, ele vai ficar, claro que vai ficar. E se nós pedirmos com fé, é provável que ele fique mesmo. Não é provável, é certo. Mas tem que haver fé. E tem que haver grande fé. Porque não é uma fé pequenininha, como muita gente pensa. Tem gente que pensa no grão da mostarda, como exemplo para a fé, como sendo uma coisa minúscula. Uma fé minúscula vai causar um milagre minúsculo. A fé precisa crescer em nós. Nós precisamos ter cada dia mais fé. A semente da mostarda, ela cresce. E este é o grande segredo. No estudo que nós damos lá no domingo, vamos falar disso esses dias. Pode compreender? A fé precisa crescer em nós. Nós precisamos fazer e deixar crescer a fé em nós. Mas isso é outro departamento. Vamos continuar aqui na palavra de hoje. Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, ou seja, se voltando no sentido, veja bem, no sentido humano de onde está Deus. Onde está Deus? Na realidade, Deus está em todos os lugares. Mas nós nos direcionamos à morada dele. A morada dele é nos céus, é nas alturas, é no infinito. Não é num lugar palpável, não é num lugar físico, não é no planeta tal ou tal ou tal, não. A cidade celestial, onde Deus habita, é no infinito. Pode compreender? E nós voltamos os nossos olhos para o céu nesse sentido. Senhor, estamos nos dirigindo a Ti. E Ele nos ouve. Ele ouve os seus santos, os seus servos. Não é só os pastores, não. Ele ouve a todos que o buscam, a todos que se rendem a Ele. Pois bem, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Abençoou, obviamente, os peixes e o pão. Depois, tendo repartido os pães, deu-os aos discípulos e estes deram às multidões. Olha só, não é a multidão não, é as multidões. Tinha muita gente, 5.000 mais ou menos, 15.000 realmente mais ou menos, e só de homens a Bíblia cita 5.000 homens. Veja bem, todos comeram e se fartaram, ou seja, comeram, repetiram, e quero mais, e eu quero mais, e mais pãozinho, e mais peixinho. Eu fico imaginando, irmãos, eu queria estar lá, embora que o Senhor continue nos alimentando hoje. Ainda hoje o Senhor faz multiplicar. Se você é um dizimista da obra de Deus, se você é um abençoador com a sua fazenda, com a sua renda, é um abençoador da obra de Deus, Ele faz multiplicar sem você nem perceber. Sem você nem perceber, mas no tempo certo, na hora certa, Ele faz multiplicar o sustento da sua casa.
Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. No comentário da Bíblia King James, que é uma das Bíblias, uma das mais antigas, tem 400 anos de editado, diz que não eram aqueles balaios grandes, eram cestos relativamente menores, onde as pessoas carregavam suas coisas, às vezes compras, sei lá, ou eram feitos de vime, ou eram feitos de folhas de palmeiras. Vamos dizer, que corresponde talvez a uma bolsa aí que comporta de 30 a 50 quilos, sei lá, 30 quilos, 40 quilos de alguma coisa, não sei, mas é mais ou menos isso. Agora imagina que ainda sobraram cestos cheios de comida. Ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E se estava sobrando, não interessa a quantidade, sobrou. O termo é esse, sobrou. Deus alimenta e dá sobra. Olha como Deus é maravilhoso. E os que comeram, eram cerca de 5.000 homens. Era costume naquela época não serem contados mulheres e crianças. 5.000 homens. Imagina, entre mulheres e crianças, se não tinha talvez umas 10.000 mais. Aliás, é uma coisa, as multidões têm muitos filhos, isso é importante. Você sabe que naquela época não havia televisão, nem cinema, nem essas coisas. Então gerar filhos era também muito importante. E Deus diz, crescei e multiplicai-vos. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A palavra não mente. Além de mulheres e crianças. Ou seja, entre 10 e 15 mil, tenho certeza, creio que tinha ali. Uma coisa já mais compreensível. Agora veja bem, os discípulos foram encarregados por Jesus de prover o alimento. Claro que o alimento é criado por Deus. Na igreja, o alimento é a palavra de Deus. E os obreiros da casa do Senhor, pastores, diáconos, bispos, estão encarregados disso. Eu não citei presbíteros porque quem entende sabe que bispo, que pastor é presbítero. Todo pastor, verdadeiro pastor, é presbítero. Agora, nem todo chamado presbítero é pastor, porque as igrejas nomeiam pastores e presbíteros. Uma contradição, porque os dois têm o mesmo sentido. Pastores e bispos, pastores e presbíteros são a mesma coisa. Na nossa igreja nós temos diáconos e presbíteros para pastorear. Pastor não é uma coisa que você vai fazer um curso e vira pastor, não. Ou você tem um chamado de Deus para ser pastor, e aí sim faz um curso para se aperfeiçoar, para melhorar a sua performance, o seu conhecimento, seu conhecimento da palavra. Mas se você não tem chamado de Deus, você pode fazer quantos cursos quiser, vai ficar o resto da vida cursando. Mas não chega a ser pastor. Pastor é dado, o dom, o ministério é dado por Deus. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. O que nós queremos falar é do poder de Deus, agindo através dos seus discípulos, agindo através da igreja. E isso não mudou nada. Deus Pai, Deus na pessoa do Pai, porque Deus é formado de três pessoas. Deus é um só, é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam a Trindade Divina, que é um Deus com três personalidades, com três pessoas,
O Deus Criador, que criou todas as coisas, o Deus Salvador, que é o Filho, que veio para nos salvar, e o Deus Espírito Santo, que, veja bem, nos convence da justiça, do pecado, é aquele que trabalha em nós. Na realidade, é aquele que habita em nós quando nós nos convertemos ao Senhor. O Espírito de Deus é que habita em nós. Veja a saudação do apóstolo quando ele diz a graça de Jesus, ou seja, os favores, a graça, a misericórdia de Jesus, o amor de Deus, o amor do Pai, aquele amor que superabunda nas nossas vidas, aquele amor que não tem igual. Pode compreender isso? E a comunhão do Espírito Santo, é o Espírito que está habitando em nós. E nele estão o Pai e o Filho. Mas, voltando ao assunto, nós estamos encarregados de alimentar a igreja. Infelizmente, o povo tem dificuldade de entender isso. Às vezes procura comida com os olhos ou com os ouvidos. Ele tem que procurar com o coração, com a mente de Cristo. Ele tem que procurar aquilo que o alimente, que o edifique, não é aquilo que o faça achar bonito na hora. Não é aquilo que o faça pular feito um cabrito, isso não existe. Não é aquilo que o engana, o povo parece que gosta de ser enganado. Mas os verdadeiros servos de Deus jamais serão enganados. Porque Deus não permite, Deus não é Deus de confusão. Deus ama, Deus cuida, Deus abençoa, Deus guarda e dá discernimento. Quando você procurar uma igreja, procure uma igreja séria, que leve o Evangelho a sério, que lhe ensine e que lhe edifique e que o abençoe, assim como Jesus mandou os discípulos cuidar do alimento para o povo. Repare que os discípulos é que cuidaram, mas Cristo, no poder de Deus, é que o abençoou e o multiplicou. E tudo aquilo que nós, os pastores, nós, os obreiros da igreja do Senhor, dermos para o povo, o Senhor vai ampliar, vai multiplicar, vai melhorar. Porque Ele é que faz os milagres. Jesus fez milagre. O povo se encarregou de arrumar os peixinhos e o pão e se encarregou de distribuir. Mas Jesus foi quem multiplicou. E Ele está multiplicando na sua vida. Pode compreender isso? Você não tem nada que falte no seu lar hoje. Se você é um servo ou uma serva de Deus, você não tem nada faltando para uma vida digna na presença de Deus. Se está faltando, procure verificar aonde está o roubo ou o rombo. Se você é dizimista fiel, se você é fiel nas suas ofertas, na sua ajuda à casa do Senhor, à medida da sua condição e da sua fé, Deus está sim te abençoando de alguma forma. Tenho certeza disso. O mesmo Deus que lá no deserto alimentou o seu povo, o mesmo Deus que fez com que o povo de Deus fosse para o Egito no período que houve uma grande fome na face da terra, o mesmo Deus que em Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes, é o mesmo Deus que está abençoando a sua vida. Compreenda isso. E a multidão só foi alimentada dentro deste milagre porque estava perto de Jesus, porque estava com Jesus, porque Jesus estava com eles. E Jesus está conosco, está com você, está comigo, está com todo o povo de Deus em qualquer denominação cristocêntrica, ou seja, denominação que prega o nome de Cristo, que prega e que vive. Podem compreender isso? Entenda assim e deixe Deus abençoar. Vamos orar para encerrar. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e eleve a Deus o seu pensamento.
Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos maravilhosos, onde podemos, pela Tua graça, obviamente, falar ao Teu povo. Ajuda, Senhor, não só no falar, mas a eles no ouvir e compreender a Tua vontade. Tu amas a Tua igreja, Tu amas os Teus servos, e a Tua igreja não é a igreja tal ou tal. A Tua igreja, entendemos que é todo o Teu povo espalhado por todos os lugares na face da terra. E não são 5.000, tenho certeza disso. Milhões. Mas Tu, Senhor, é que cuidas. Então abençoa o Teu povo com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua paz. Senhor, em nome de Jesus, dá saúde, alegria e paz à Tua igreja e abre o coração daqueles que ainda não Te conhecem, e que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor e a comunhão com o Teu Espírito, ó Pai, esteja em nós, esteja sobre nós, todos os dias da nossa vida. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e amém.